Boa noite, pessoal. Esperar a galera entrar aqui. Hoje uma noite super especial. Tenho aqui duas grandes amigas para dividir tela comigo. Vai ser uma live em trio. Silmara já chegou. E aí, galera, que bom. Pessoal chegando. Tudo bem, pessoal? Legal, muito bom ter vocês aqui. Começando aqui para dizer que o assunto de hoje é o equilíbrio, né? Biopsico, social e espiritual, né? Eu costumo dizer que nós somos trinos, né? Daí nesse caso também relacional. Assim como Deus é, nós também somos, né? Múltiplas faces de um único ser. E cada coisa em equilíbrio nos leva para uma vida mais inteira, né? E aí, Marjorie, saudades também, tudo bem? Thaís Prado, Thaís de Santa Branca, bem-vinda, meninas. Arrumando aqui, quem mais tá por aqui? Sil chegou, Dani, tudo bom, Dani? Dani Mendes, Natália, Eriquinha, Mofi, que bom que você tá aqui. Legal, gente. Pra gente não perder tempo, então, já vou chamar aqui a Silmara para dividir tela comigo. Ana Job. Cadê? Silmara já tá junto lá com a Camila. Vamos lá. Veiga. E aí, comadre? Saudade. Espero que dê certo a live. Opa! Oi! Boa noite! Boa noite! E aí? Estamos aqui. Se tá bom o áudio? Tá ouvindo bem? Galera, vocês estão ouvindo bem? Pessoal, diz aí se tá bom o áudio dos dois lados. Uhum. Tudo jóia? Tudo certo? Beleza, gente. Que alegria essa live, não? Fazia tempo que eu não ficava ansiosa por uma live. Ai, somos três. Normalmente aqui é assim, né? Termino de botar a Sofia pra dormir tipo umas 9h30, porque live 10 horas é live de mãe, né? Bota ela pra dormir, tipo assim, 9h40 tô começando a me arrumar, tipo, sento aqui faltando 1 minuto. E hoje não, hoje eu cheguei aqui 9h20, arrumei a luz, sentei. Dormi cedo hoje. Olha, maravilha. Tudo foi bom, né? Tudo deu certo. Disfarça, porque pode ser, né? Falando acordar, então disfarça. Fala mais baixo. Deixa eu mexer aqui. Gente, obrigada aí, viu? Por aceitarem o convite para essa live tão especial aqui. Eu sou muito feliz. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu que tô aqui quase toda quinta-feira, queria que vocês se apresentassem aí pro pessoal. Eu sou a Silmara, né? Eu sou pedagoga, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com formação humana, autoconhecimento, né? Com seminaristas. Faço um trabalho também, né, de mentoria para mulheres, acompanhamentos. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês, né, a minha experiência de busca de equilíbrio, na verdade. Tenho Minha uma pós em mentora, causa. gente, há 12 anos. Às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, como que ela me aguentou? Como eu era chata, como que eu era... Travou o vídeo aí de vocês para mim. Gente, vocês estão vendo bem? Porque pra mim travou o vídeo delas. Tá vendo bem aí, amor? Voltou? Voltou. Tava dizendo que a Silmara também me aguenta há 12 anos, né? Minha mentora. Crescemos juntas. Quando as coisas fogem do controle, eu vou lá para casa de retiro Silmara Leôncio pra gente retomar. Legal. Isso aí, muito bom. Fala aí, Camila. Bom, eu sou a Camila. Eu sou empreendedora no ramo de produtos naturais já há 12 anos. Enfim, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, pela busca de qualidade de vida. Tenho buscado esse equilíbrio já há algum tempo, né? Tenho
tido essa consciência dessa importância disso em todas as áreas das nossas vidas. E estou aqui para contribuir com vocês, para somar. Legal, maravilha. Essa semana foi dia de Santa Catarina de Sena, acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro bem. E aí eu queria até começar com ontem, né? Um pensamento dela que para mim é muito inspirador, né? Quando ela diz assim, o caminho para atingir. Na verdade, depois eu fui buscar e foi uma interlocução dela com Jesus, né? E aí Jesus fala: o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro de mim é este, nunca abandonar o autoconhecimento. E ele continua dizendo, porque quando você olha para você, você vê a sua miséria e aí permite, né, que eu entre para curar. Então, queria começar com essa frase para mim super inspiradora e ouvir um pouquinho de vocês, depois eu também vou falar, mas queria ouvir um pouquinho sobre como é que foi isso, né, de... Hoje a gente tem consciência da importância do autoconhecimento, da importância do equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, né? Mas pelo menos comigo não foi assim natural. Eu tive que vivenciar algumas coisas para essa ficha cair. E aí depois que essas fichas caíram foi um processo de mudança, né? Que para então chegar... Eu creio que sim, isso é um processo que não acaba nunca. A todo instante a gente vivencia situações que podem gerar um desequilíbrio e aí a hora que a gente retoma para continuar, né? Então eu queria ouvir de vocês assim, como é que foi esse processo, né? Quando que caiu a ficha, ou como que foi o antes e o depois dessa consciência da importância de se conhecer para então buscar um equilíbrio de todas essas dimensões, ainda mais a gente sendo mulher, né? Que é muito emocional, que é... Então a chance de gerar um desequilíbrio é facinho, né? Dependendo do perfil da pessoa, mais ainda. Então, eu queria compartilhar em cima disso. Como que foi que vocês perceberam, né, essa necessidade? Como é que foi o antes e o depois desse processo de equilíbrio de todas essas dimensões? O meu foi a partir da minha separação, né? Quando eu me separei, houve um grande desequilíbrio. Foi um sofrimento muito grande, um trauma, né? E aí então me desequilibrei, né? Totalmente. Foi necessário para que eu tivesse forças, né? Para superar. Então eu busquei terapia, né? Fui buscar. Aí a terapeuta, né? A psicóloga, ela era nutri também. Legal. Então me deu um suporte muito bom, me orientando na alimentação, para me ajudar, né? Nesse fortalecimento, né? Emocional. A minha base, né, da minha fé, que é uma coisa que eu sempre busquei, foi o que me sustentou, né? Então, essa busca de uma intimidade com Deus, assim, né? Até puxando o gancho da interlocução, né, de Santa Catarina. Quer dizer, cada dia mais buscando a Deus, né? E com isso, passando por um processo de olhar para dentro de mim, né? De interiorizar, até para ressignificar esse sofrimento, para ter um sentido, né? Então, foi uma busca. Então, na direção espiritual, na minha intimidade com Deus, na minha vida de oração, a busca dos sacramentos, né? Foi necessário isso, né? Aí, nesse processo, identificou que eu precisava de médico também. Então, busquei o médico, e aí a médica, aí ela dizia assim, Mara, mas você vai ter que caminhar todos os dias, tanto 1 hora por dia. Tudo isso vai... Então, assim, foi uma somatória de coisas que foi cada dia mais me fortalecendo. Tudo fazendo sentido dentro daquilo que eram meus valores, né? Então, fui nessa busca. E nesse caminho, fui me conhecendo, né? Fui me apropriando mais de quem era eu, né? E aí foi vendo os talentos que eu tinha, que estavam ali, habilidades que eu ainda não tinha acessado. Então foi havendo uma grande transformação em mim. Não só, né, da minha maneira da minha consciência ampliou, né, fui me auto-superando a cada dia, fui indo além daquilo que eu imaginava que eu poderia ir, né, essa autotranscendência, né. Então foi toda uma trajetória, né. E interessante que assim, mudou
assim, houve uma grande transformação na minha vida, até profissionalmente. Porque aí chegou um momento, eu falei, eu sempre fui da educação, né? A minha área sempre foi educação. Chegou num momento, não faz mais sentido eu continuar aqui, né? Eu sou hoje uma nova mulher, e aí, assim, mudei totalmente, né? Assim, não totalmente, mas assim, mudei, né? A área, fui buscar fazer uma pós-graduação, né? Fiz a pós em cálcio, aí fiz outros cursos também, né? E fui me preparando para poder, assim, fazer aquilo que eu mais amo, né? Que é escutar as pessoas, que é ajudá-las a serem melhor, né? Melhor do que elas pensam que pode ser. Porque, assim, foi uma via que eu vivi. Sim. Eu fui encontrando isso, né? Sim. Cada dia melhor, uma alegria de ser quem eu sou, de me amar de uma maneira equilibrada, né? Não uma supervalorização, mas também não me depreciar. Então, o meu valor é em Deus. Então, tudo isso foi trazendo para mim, né, esse equilíbrio. Então, é algo que eu vivi. Então, e assim, eu fico pensando, eu fui buscando, porque, graças a Deus, né, o Senhor que foi me direcionando, né, as pessoas que estavam comigo ali, sempre fui, já participava da igreja, né? E então até por isso, né, assim, foi um trauma muito grande. E então assim, aí foram me direcionando, né? Vai para fazer terapia, terapeuta, vamos ver o médico, entende? Então aí eu fiquei pensando, né, talvez se eu tivesse tido um curso, né, uma formação assim, lá, eu poderia ter sofrido menos, vai. Talvez demorou um pouco mais por conta, né? Então, é isso que eu quero, assim, levar para as pessoas cada dia mais. Essa necessidade da inteireza, né? De nós sermos inteiros, né? Isso é uma integridade, né? Então, de eu pensar como eu estou agindo, ter uma coerência, né? Então, eu falo daquilo que eu vivo, que eu penso, tudo há uma conexão, né? Tudo, alimentação, tudo. E o mais então, você falou uma palavra para mim interessante, você falou duas, na verdade. Uma que é essa coisa do a partir do sofrimento, né? E aí outra coisa você falou que foi de transformação, né? Esses dias eu estava pensando nessa palavra, porque quando algo muda, ele pode voltar à posição de origem, mas quando algo é transformado, sei lá, como a gente olha, sei lá, um objeto que passa pelo fogo, nunca mais ele volta como era antes, né? É algo que te faz. Acho que travou o vídeo. Travou aí também? Ainda não. Vocês estão me ouvindo? Aqui travou. Voltou. Voltou? Deu uma travadinha, achei. Se eu der uma travada. A gente estava falando, o que eu estava falando é que assim, você falou a palavra de transformação, né? Transformação. Um objeto que passa pelo fogo, ele nunca mais volta a ser o mesmo, né? Ele se transforma. Exatamente. Você pegar o ourives, né? Que pega ali o ouro bruto, transforma numa joia, né? E o quanto que isso passa por uma coisa chamada escolha, né? Você falou aí da sua realidade na separação, né? Eu tenho a oportunidade também de lidar com mulheres, com casais, né? E é lógico que é uma dor muito grande, principalmente quando a gente fala de alguém que crê no sacramento, que sabe da importância disso, né? Da eternidade que é o sacramento. E aí, algumas vezes eu vejo o quanto que há uma tendência, principalmente das mulheres, a paralisarem no vitimismo, né? De ficar vítimas daquela situação e não conseguem engrenar, né? E aí, quando a gente fala de todas as dimensões, aí você vê uma mulher que, né, talvez tivesse uma série de possibilidades pela frente, deixa isso impactar no físico dela, então, né, não cuida mais de si, né, se torna uma pessoa amarga, né? Então, a partir de um ponto, quanto que isso vai afetando todas as áreas da nossa vida, né? Então, se deixa tornar uma mulher amarga, se torna uma mulher altamente frágil, fragilizada, né, vitimista, então essa coisa da mente, né, o corpo nos
sentido de não se cuidar mais, de não olhar para si, né? O relacionamento, então às vezes são pessoas até desagradáveis no trato, porque ficam em si mesmadas, né? Ficam somente falando, Sim. é porque você tá com uma dor, mas olha, você não sabe o que eu sofri, né? Essas frases são terríveis. Você não sabe o que eu vivi, né? Não sei, porque eu vivi as minhas coisas, né? Eu sei o que eu vivi, Você tá né? falando isso porque você não passou pelo que eu passei, né? Umas frases assim. Então, o quanto que uma situação, né, em duas pessoas podem levar caminhos completamente distintos. De um lado, a escolha por ser alguém inteiro, apesar da dor, e do outro, a escolha de se tornar vítima da situação e permitir que isso transtorne todas as outras dimensões do ser, né? Então, se torna uma pessoa de difícil trato, né, você chega, não é uma pessoa agradável de você conviver, né, acaba descuidando de si mesma. Quantas mulheres aí, né, enfim, que não cuidam do templo do Espírito Santo, né? Não é uma questão de beleza para ser sedutora, não, né? Nós que buscamos a Deus, é a beleza no sentido de cuidar daquilo que é o templo do Espírito Santo, né? E também a coisa Da saúde, né? da saúde, né? E do espiritual e do mental, né? Se afasta de Deus, né? Vive na miséria espiritual. Então, esse ponto para mim é super fundamental, né? De você olhar uma mesma situação e caminhos tão distintos. Tudo Verdade. porque teve uma consciência de si a partir Sim. do autoconhecimento, né, Sil? Graças a Deus, Sim. lógico, teve pessoas ao teu lado que te apoiaram, Sim. né? Mas Exatamente. hoje mesmo a Vitória estava falando com um amigo dela, ela falou assim, como é que eu faço para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Nem Jesus, não é? Exatamente. Nem Jesus. Então, Exatamente. não dá pra, Querer. enquanto você não tiver essa consciência de que você precisa de ajuda, você precisa do psicólogo, você precisa do psiquiatra, você precisa ir no nutricionista, você precisa de apoio externo, fica muito difícil de ser ajudado, né? E aí a pessoa corre o risco de passar uma vida inteira, uma vida miserável, né? Comendo, se alimentando de misérias, né? Então, eu Tem fiz... tantos talentos ali que ficam guardados, né? Ficam guardados, não, quer dizer, pode tantas coisas, né? Aquilo que era a missão dela, porque nesse caminho a gente descobre a nossa missão, nosso propósito de vida, né? O autoconhecimento nos leva a isso. Então, trilhar esse caminho, né, é fundamental. Libertador, né? É libertador, exatamente. Né? E daí você tem a sua vida ali nas suas mãos, né? Você é a protagonista, você direciona, lança a sua vida na direção que te faz sentido, projeta a vida para aquilo que é o sentido da sua vida, né? Dos seus valores, da sua fé. Então eu vejo que tudo isso foi fundamental para que hoje, né? Eu assim estou realizada na minha profissão, né? Quer dizer, quantas coisas hoje eu desfruto, né? De ser essa mulher nova. Quer dizer, tenho os netos para curtir, quer dizer, encontro alegria em muitas coisas, né? Na minha família. Então, assim, poderia perder isso, né? Poderia. Sim, então, assim, em Deus fui sendo conduzida, né? Lógico, não tem, Buscando né? ajuda, né? Não tem como a gente tirar essa centralidade de Deus, né? E eu achei, até puxando esse gancho, né, quando você falou dessa questão né, de um momento da vida que você passa a olhar a outra fase da vida, né? Esses dias eu tava falando, né, desse livro, A Passagem do Meio, e até comentei com vocês dessa frase que para mim é sensacional, porque quando a gente passa por esse processo de transformação, né? Muitos daqueles que convivem com a gente começam a lidar com uma nova pessoa, diferente, né? Sim. Daquela que antes existia ali no convívio deles. E eu lembro também, quando eu passei por esses processos, teve momentos que eu falei assim, gente, dá pra vocês fingirem naturalidade, porque eu tô me esforçando para ser melhor. Né? Porque depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas ele fala uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim, podemos nos transformar em estranhos para aqueles que julgavam nos conhecer, mas pelo menos não mais seremos estranhos para nós mesmos.
né? Porque é uma retomada de Exatamente. é uma retomada de essência na potência máxima, né? Sim, Principalmente Sim, quando a gente fala que Jesus tá nesse jogo, né? Eu estava com ouvindo agora certeza. uma outra live, mas assim, uma meditação, depois eu mudei, lógico, né? Mas uma meditação assim, não sei o quê. Ai, a luz que está dentro de você. Não, minha filha, você tem que encontrar a luz que está fora de você, que se chama Jesus, né? Porque não tem sentido quando você passa por um processo de autoconhecimento sem a presença de Deus, né? Porque você não tem para quem levar esse negócio. E eu achei incrível isso sim. dele falar que pelo menos eu não sou mais estranha para mim mesma, né? Quando eu me conheço, quando Exatamente. eu retomo o equilíbrio, eu posso até ser diferente, sei lá, ser estranha para uma amiga de 20 anos que começa a estranhar os meus comportamentos, mas que na verdade aquilo era a minha essência, né? Aquilo que é a essência Sim, de eu Deus sou dentro de nós. essa, né? E que muito tempo você acabou mascarando a sua É, própria Isso, essência, né? Por exatamente. tudo que a vida vai colocando, por tudo que a gente vai vivendo, sofrimentos, enfim, vai mudando, né? exatamente. E a Exato. gente não acolhe mais, né, o que você é isso ou aquilo e você acolhe como verdade. Não, não, Uhum, essa não sou eu, né? uhum, Eu sou uhum. essa mulher. Porque, e quando nós buscamos o autoconhecimento, amplia a nossa consciência e a gente melhora não só a nossa vida, né, Cíntia, mas de todos que convivem com a gente. Sim, sim, Então é exatamente. Graças uma, a Deus, né? né? Graças a Deus que é pro bem de todos. Eles E agradecem, né? A transborda, família né? agradece. A família No agradece. início Hoje, pode impactar um os pouco, mas adultos, depois encaixa pode. tudo, né? E aí assim, aquilo, né? Vai ficar perto quem de fato faz sentido, né? A gente dificilmente vai Sim. agradar todo mundo. Talvez antes desses processos a gente agradava pessoas que não faziam sentido para nossa história. E aí a gente passa de fato né? As nossas relações passam a fazer mais sentido também pra gente, né? Isso é legal. Maravilha. Sim. Gente, vocês podem ir Bom, colocando perguntas aqui, ó. é. O papo não é filosófico, viu? O papo é vida real aqui. É que às vezes a gente Vamos pensa, trocar, né? né? Pode parecer uma coisa nossa, né? Da filosofia, tal. Uma pergunta aqui. E quando a gente mudar, algumas pessoas não entendem, principalmente quando a gente mudar para melhor. É isso, né? Norma. Norma Heloísa. O que acontece é isso. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando as pessoas começam a não nos reconhecer uma nova pessoa em nós, algumas pessoas vão ficar e outras não. Faz parte, né? Desse Sim, processo. E exatamente. graças a Sim. Deus, né? Porque muitas vezes a gente mantinha relações superficiais, de interesse, né? E, enfim, faz parte do processo, é isso mesmo, né? Ó, a Daiane, Daiane, aqui né? de Guarulhos, quer ouvir o que você tem para falar, Camila. Parece que tá combinado. Vai Nossa, perguntar. Daiane, que bacana. Peraí, Bom, deixa eu ver. A Amanda falou: esse livro, A Passagem do Meio, você nos indica. Super, cara. Leia esse livro aqui, que é sensacional. Ele fala muito da crise da meia-idade. E essa crise da meia-idade não significa que eu passei por uma crise da meia-idade aos 30. Né? Eu tenho hoje 40. Então não significa que é porque eu estou na metade da minha vida humana. Não, a gente está falando aqui de alma, né? Então, super indico, sim. Tem livro de sim. autoconhecimento para indicar? Isso é algo cristão? A Dani está perguntando. Dani? Não, o que ela está perguntando, ela fez uma pergunta antes. Dani. Muito se fala sobre Ah, constelação entendi. familiar hoje em dia. A Dani tá falando. Sil, talvez você saiba responder. Eu não conheço muito de constelação familiar. Ela tá perguntando Ah, se isso é cristão. Você sabe então, dizer? há Então a gente busca e depois controvérsias, né? traz, né? A gente pode Melhor a gente depois buscar a informação mais ver. Eu correta, né? particularmente não tenho conhecimento, assim, eu já ouvi falar, mas eu não aprofundei o conhecimento. Eu sei que muitos psicólogos trabalham isso meio que na linha do psicodrama, né? Que é aquela coisa, o psicodrama Sim, é uma técnica, sim, da que não tem nada a psiquiatria, ver com a questão da religião, né?
religião, né? Uma técnica de terapia onde você se Sim. coloca numa situação. Então, o psicodrama, sim. O que eu sei dessa constelação é que ela se usa de alguma coisa do psicodrama, mas eu não tenho como aqui afirmar para você, Dani. Eu vou buscar e aí, se eu não trouxer aqui numa live, a gente bate um papo no paralelo, tá bom? Sim, sim. A Ana está perguntando sobre livros de autoconhecimento para indicar. Esse daqui é um. Ele fala bastante sobre isso, sobre. Deixa eu pegar aqui um pouco do índice dele. Cadê? Ai, caramba. Mas se vocês tiverem mais Tem da Quadrante também, que é Conheça-te. Aí, ó. Eu não sei se é do Dom Rafael Cifuentes ou Francisco Faus, mas se você entrar na livraria da Quadrante, ali tem o Conheça-te. Então, um livro, né? Aí, Que é Ana. bem. Tem o Vidas Sinceras, também da Quadrante. Olha aí. Várias dicas aí. Acredito que até o do próprio Padre Fábio de Mello, né? Quem me roubou de mim, eu acho que é muito bacana também Sim. para você voltar, né, para dentro de si, até para a essência, para isso que a gente está falando aqui, é muito bacana. Sim. Beleza, então atendendo ao pedido da Daiane, fala aí, Que Camila. querida, um beijo. Queria mandar um beijo para minha mãe também, que eu vi que ela entrou aí. Mãe, um beijo. Bom, enfim, A dona beijo pra todo Laíra mundo. Dona Laí passou. É uma querida. Eu vou jantar aí na sua casa, hein? Não, mãe, minha mãe é demais. Nossa, muita saudade. Muita saudade dela, nossa. O Marcos tá mandando beijo, Dona Laí. Se estiver por aqui ainda, tá? Ele tá mandando beijo. Gente, um beijo para todo mundo, para todos que estão aí. Muito legal que vocês tenham essa curiosidade, né, de saber como a gente pode buscar esse equilíbrio. E a gente aqui está passando, na verdade, um pouco da nossa experiência de vida. Mas cada um tem a sua, né? Então é muito difícil, a gente não pode nunca se comparar com a história do outro. A gente vem contar um pouco da nossa, mas cada um vai viver a sua. Marcos acabou de chutar no esperando. tripé aqui, gente. A vida como ela é, peraí. Eu pedi água e quase enterrou a minha live. Ao vivo e a cores. Então, assim, a minha transformação, eu gosto de dizer que eu separo um pouco em duas partes, embora essas duas partes se unam muito. São várias transformações, a gente não tem como negar. Mas o start mesmo aconteceu quando eu tive uma consciência que eu precisava melhorar a minha alimentação, precisava melhorar meu estilo de vida. Eu sou empreendedora no ramo de produtos naturais há 12 anos e fiquei anos sem, assim, tendo produtos de altíssima qualidade ali do meu lado, consumia, mas eu não consumia todas as outras coisas. E aos poucos eu fui sentindo a necessidade. Eu tive a gravidez do Gustavo, onde eu acabei engordando bastante também. E eu comecei a buscar ser melhor a cada dia, né? Quando a gente começa uma busca, a gente começa a se conhecer, a gente começa a querer ser melhor, a gente começa a ser melhor em tudo. Então, o que agora eu preciso ser melhor? Eu estou preparada, primeiro eu tenho que estar preparada para isso, senão eu busco ajuda, mas eu me proponho, e foi o que eu fiz. Então, nos últimos 3 anos, eu emagreci, assim, cerca de 16 a 18 quilos. É que a gente vai dando uma oscilada, mas vamos falar, 18 quilos. Caraca. E não foi rápido, então, assim, não é aquela... Porque eu sempre vivia com a balança meio sanfona, né? Então, era ir e voltava, ir e voltava. Aí teve um momento que eu falei, não, eu preciso mudar a minha forma de encarar o alimento, a minha forma de conhecer o que aquele alimento tem de benefício na minha vida. E aí eu comecei a buscar ajuda. Eu busquei ajuda de médico, nutricionista. Eu tinha os alimentos ali comigo, então eu comecei a fazer uso dos alimentos que eu vendia, que eu comercializava. Ouvi a dica dos clientes. Gente, isso é uma coisa que eu amo muito, né? Essa interação com os meus clientes, esse conhecimento. E aí eu consegui emagrecer de forma saudável. Foram quase 2 anos para emagrecer isso. Não foi de uma vez, foi. Só que foi engraçado, porque foi uma transformação assim muito grande. Porque foi interno, foi externo, as pessoas começaram a falar, Camila, caramba, mas você tá diferente, né? Não é só porque você emagreceu. Eu falo, não, é porque agora eu também tô caminhando um pouco mais. Aí você começa a dormir melhor, você começa tudo muda, né? Tudo acaba sendo transformado. E nos últimos
tempos para cá, uma transformação que foi muito importante para mim foi como empreendedora. Então, eu sempre, desde o início, a gente sempre como empreendedoras, as meninas aqui que têm sonho de ter o próprio negócio, né? As pessoas que sonham, nossa, quero sair do mundo corporativo e ter um próprio negócio. Então, é um sonho de muita gente, eu sei, e só que a gente passa por muitos desafios, né? Primeiro, assim, você precisa primeiro viver entender se aquilo é o que você gosta, se o que você vai abrir tem lógica com que você tem propósito para você, enfim, tudo isso vale pensar, mas vale para uma outra live. Sim, sim. E foi quando eu mudei o meu comportamento, empreendedor. Então foi quando eu comecei a confiar mais nas pessoas, porque eu queria sempre centralizar tudo comigo. Eu achava que eu que tinha que dar conta de tudo, com filho, casa, marido, várias coisas e sonhos meus, projetos meus pessoais. Então como é que eu ia dar conta de tudo isso se eu não tivesse um equilíbrio, se eu não buscasse esse equilíbrio? Uhum. Comecei a montar uma equipe que me ajudasse na loja, que graças a Deus foi evoluindo muito. A gente evoluiu muito de 12 anos para cá. Então, alguém que me ajudasse em todas as áreas. Aí, aos poucos, eu fui equilibrando. Então, hoje eu me considero uma empreendedora, claro que em processo de conhecimento o tempo todo, mas muito, muito mais confiante no que eu faço, muito mais preparada para o próximo passo, para o próximo desafio. E isso mexeu em todas as áreas da minha vida. Eu acredito que foram as duas maiores transformações, mas isso tudo começou com o autoconhecimento, né? Foi quando eu me decidi, caramba, eu não tô feliz assim, porque acontece muito da gente não estar feliz, só que a gente pensa assim, eu não tô feliz, mas é assim mesmo, né? Todo mundo é assim, a vida é assim, não, né? A gente tem que reconhecer que se não está bom daquele jeito, voltou? Voltou. Voltou sim. Então, o que foi despertado para mim foi o quê? Se não está bom do jeito que você está vivendo, é porque não é o certo, não é o que te faz feliz. E aí você vai vai levar isso, vai carregar isso pro resto da vida? Não. Então, o que eu preciso mudar para viver do jeito que me faz feliz, né? Claro que nem tudo depende da gente, mas no que depende de mim, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para viver melhor essa vida que Deus deu, que é abundante, né, gente? A gente sabe tanto de coisas maravilhosas, tantos sonhos que a gente tem e que a gente vai deixando porque a gente acha que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, eu acho que assim, comigo foi muito a Fê tá ali. Nossa, a Fê acompanhou muita coisa comigo, minha prima querida. É exatamente isso, né, Fê? A gente tem conversado muito, né? Então é isso, eu acho que é parte muito da decisão, assim, foi assim que aconteceu comigo. Me decidi porque eu precisava e aí eu parti para buscar as ajudas necessárias. Isso aí. Acho que é A isso. outra pergunta aqui, ó. Camila, em algum momento de autoconhecimento você sentiu medo ao ponto de travar ou adiar algum sonho? Deixa eu olhar aqui de novo que eu não entendi a pergunta. Sim. Se você, em algum momento você sentiu Rosana, medo, um beijo. Saudade. medo ao ponto de travar ou adiar algum sonho nesse seu processo aí de empreender, Olha, o medo, ele faz muito parte da nossa vida. E ele é muito, às vezes, ele é benéfico, porque o quê? Ele nos prepara. Peraí, me dá um medo para eu saber se aquilo é seguro ou se não é, se eu devo ir ou não. Então, é muito saudável, né? O medo, quando ele não paralisa, ele é muito saudável. Então, eu com certeza vivi vários momentos de medo, porque quando eu assumi o negócio, eu vinha de uma área financeira, eu trabalhava em banco. Era uma rotina de banco, eu tinha a segurança do banco, o salário caía ali todo mês, tudo certinho. Aí eu me decidi em empreender, uma coisa que eu nunca fiz, e correr os riscos. Deu muito medo, mas eu gosto de falar, Rosana, que é assim, como que é? Eu até esqueci a frase. Vai com medo, mas vai. Vai. Vai porque você vai dando um passo, você dá um passo atrás do outro e vai caminhando, aí você vai vencendo esses medos e você alcança o que você sonha. O medo é saudável, mas... Né? Você falando agora, Cá, eu sempre quando eu falo de Nossa Senhora me vem a passagem quando ela tá ali
sei lá, eu fazendo o quê? Preparando as coisas dela para o casamento, que ela era noiva, entra um anjo e fala, ave cheia de graça, o Senhor é... E fala de todo um plano de salvação que Deus faria a partir dela. Travou? Sofia chorou. Travou? Voltou? Travou, mas acho que voltou agora. Quando você fala disso, né, vai com medo, né, ou o medo na questão do medo sadio. E aí eu sempre para mim vem essa imagem, Nossa Senhora, o anjo ali anunciando, sei lá o que ela estava fazendo, se ela estava lavando a louça, se ela estava preparando o enxoval. Chega um anjo, né, e fala para ela de um plano de salvação que se daria a partir dela, e aí fala que ela vai engravidar e aí tem um momento que, em nenhum momento a palavra diz assim, Maria ficou com medo. Mas o anjo fala para ela, não tenhas medo. Então a cara dela deve ter sido de medo. Né? Sim. De olhar e falar, meu Deus do céu. Então, mas pela obediência, assim, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? Então, esse medo aí que a gente vai com medo, porque sabe que é a vontade de Deus, né? Essa é a diferença. Né? Não é um medo que me deixa paralisado, porque eu sei se Deus é comigo, quem será contra nós, né? Assim? Exatamente. Então... É legal, a Rosana colocou aqui, isso mesmo, Rô, é isso. Você trava, mas você vai seguindo. Se é aquilo que você acredita, se é o seu sonho, se é o seu propósito, vai seguindo. Porque aí os caminhos vão se abrindo, entendeu? Você começa a vencer um caminho de cada vez, um passo de cada vez, sem atropelar as fases, né? Aí, a Rose aqui, minha prima linda. Desistir jamais, né, Rô? Né, Neire? Desistir jamais. Muito unção. Desistir jamais. Márcia diz assim, mas e se esse não ser feliz for a cruz que fará falta para entrar na eternidade? Jesus nos ensina o perdão na sua infinidade. Márcia, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas o que você quer dizer assim, se não ser feliz for a cruz que vai me dar acesso, detalhe, a palavra diz que o Senhor veio para nos trazer a felicidade e a abundância já aqui na Terra, né? Então, eu já vou entrar no meu assunto então, Cá. Pegando o gancho aí da Márcia, eu ia começar de um outro jeito, mas não sei, Márcia, se você sabe, mas eu entreguei um filho para Deus. Né? No 6º mês de gestação, a gente identificou... Vocês estão ouvindo a Sofia? Sim. Será que ele vai conseguir controlar? Ai, Jesus. Bom. Vai com medo, mas vai, Cíntia, não para. Confia. Vou falar mais baixo, porque se ela escuta a minha voz, aí que ela chora. Então, que horas são? Ô, Vitória! Vitória! Vê se ela consegue fazer uma mamadeira. Ô, Rosana, manda uma mensagem pra Vitória e fala pra ela fazer uma mamadeira pra Sofia, vai, por favor. Ô, Márcia, aí, faz uma mamadeira, por favor. E a vida como ela é. Não sei se você sabe, então, eu devolvi um filho pra Deus. Não, né? Voltou? Voltou? Tá tudo certo? Tá travando, né? Voltou agora. Peraí. Foi. Então, assim, antes da Sofia eu devolvi um filho para Deus, né? No 6º mês de gestação, a gente identificou uma síndrome rara, letal, fatal. Óbvio que eu orei para que meu filho fosse curado no físico, né? Uma igreja toda orou, eu recebi da filha de Santa Giana dizendo que ia rezar por nós e por nosso bambino. E eu experimentei uma dor profunda, né? Quando você fala assim, não ser feliz por a cruz. Eu experimentei uma dor profunda, mas que eu não poderia paralisar lá, né? Esse não ser feliz. Eu poderia me tornar infeliz a partir das minhas escolhas, de paralisar naquela situação? Poderia, mas Deus não me quer infeliz.
né? Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso não significa ausência de problemas. Isso não significa que a gente não vá sofrer. Mas a gente precisa encontrar, inclusive, no sofrimento o sentido, né? Então, eis a diferença. Não é que Deus vai me dar uma cruz de ser infeliz. De jeito nenhum. Que pai quer ver seu filho infeliz? Isso não existe, né? Deus quer nos ver plenamente felizes, independente das circunstâncias. Tá cortando, né, gente? Eu não Tá. sei se chegou, mas voltou agora. o que eu quero te dizer, Márcia, é que assim, a infelicidade não é algo que é um desejo de Deus para nossa vida. Então, as cruzes, elas são as situações que talvez nos desestabilizem, como foi a devolver o Heitor para Jesus, né? Me desestabilizou, sim, eu precisei retomar em todos os sentidos, né? Porque é uma dor profunda, né? Lógico, se você engravida, você quer ter o seu filho contigo, né? E aí devolver esse filho para Deus, eu não consigo explicar o porquê e nem pergunto o porquê, porque o porquê só vai me fazer paralisar. Mas eu para quê? Né? Então, a partir daquela circunstância, eu me tornei eu comecei a enxergar a vida e a régua do que é importante na minha vida de maneira diferente. Né? Então, talvez aqui, não sei se foi isso que você quis dizer, passar pelo sofrimento, sim, pode ser o nosso acesso à eternidade. Passar pelo sofrimento, mas não ser infeliz. São duas coisas muito distintas, né? Eu passar pelo sofrimento, o fato de eu ser cristã, de eu ser filha de Deus, isso não me exime do sofrimento. Porque a gente está aqui nessa vida para isso. E muitas vezes é o sofrimento, sim, como você coloca, que me dá acesso à vida eterna, né? Mas não é o sofrimento em si, mas é o que a partir do sofrimento eu me torno, né? Então você falou, o que vocês acham de perdoar uma segunda traição para manter a família? Olha, o perdão faz parte do processo do cristão, né? Mas aí tem uma série de contextos que podem envolver essa situação. Então não dá para friamente te dar uma resposta aqui. Enfim, então mas eu acho que eu confundi. A Márcia aqui colocou. Isso mesmo. Ela contou, Cíntia, que ela teve uma experiência. Ela teve uma experiência. Ela teve uma experiência parecida com a sua, ó. Ela teve o filho de 9 meses na hora do parto, ó. Ela também passou pela mesma situação que você. Ela falou um pouco para cima. A Márcia. Sei o que foi isso. Depois do adultério dentro do casamento, estou vivendo perdão. Amém. Amém. É outra pessoa. A Márcia. A Márcia perdeu o bebê. Disse que sou filha de Maria, tenho vivido a experiência. Ela também disse que viveu essa experiência, perdeu o primeiro filho de 9 meses na hora do parto. E aqui embaixo ela disse do adultério dentro do casamento, estou vivendo perdão. Amém. Mas essas situações, elas não podem te tornar uma pessoa infeliz. Ah, verdade, ela pôs né? Eu também o adultério. Entendi. Assim, dependendo ela também das tinha circunstâncias, eu acho que, assim, resumo da ópera a partir da sua pergunta quando você fala assim, a infelicidade ser o meio do acesso à eternidade. Não. As cruzes, as dores, mas a maneira como eu passo por ela. Porque eu e você, poderíamos ter passado por a perda de um filho e estar deitado na cama. E isso não me daria acesso à vida eterna. Né? Eu prostrar, eu não cumprir com a missão que Deus me deu, né? Aqui nesse mundo. Então isso não me daria nenhum acesso a nada. Simplesmente me fecharia no meu sofrimento. Então acho que são duas coisas distintas que a gente precisa deixar bem claro aqui. Uma coisa é o sofrimento em si, e esse sim pode ser via de acesso à eternidade. A outra coisa é sentir-se infeliz. Isso pode acontecer por um momento, de eu me sentir triste, infeliz, porque afinal de contas a gente é ser humano. Se eu passasse pela morte de um filho sorrindo, eu precisaria ser internada, né? É lógico que o sofrimento vem, mas o ponto não é uma sentença de Deus eu ser infeliz pro resto da minha vida. Não é isso que Deus quer. Deus me quer plenamente feliz, inclusive por saber que o meu acesso à eternidade também passa pelos meus sofrimentos.
Então, Sim. resumindo aí, eu acho que a resposta... Apesar de, né? Apesar do Apesar do sofrimento, a sofrimento. É. gente Exatamente. buscar um sentido, né? E aí, né, dentro dessa situação que a gente está falando hoje, né, sobre essa coisa de como que a gente, se um dia perdeu o equilíbrio e voltou a equilibrar, né? Eu durante muito tempo, eu fui workaholic na veia, né? A gente está com 44 minutos, tá, meninas? Vou tentar ser mais sucinta aqui. Eu fui workaholic na veia, né, de perder a saúde por conta do trabalho. Então, um desequilíbrio aí, a partir de uma mentalidade de que nasceu num voto íntimo, quando eu vi o meu pai falir financeiramente, minha mãe, que nunca trabalhou fora, dependendo dele, e eu tive que assumir a situação ali da minha casa. Naquele momento eu disse, eu não quero depender de homem nenhum. Então, a partir de um voto íntimo que eu fiz, eu pautei a minha vida de uma forma desequilibrada. Eu falava até de produção independente caso eu não casasse, porque meu foco era o trabalho, né? Então, e tudo isso, olha aí, a partir de um pensamento, né, de um voto íntimo, toda a minha vida se desequilibrou. Desequilibrou ao ponto de, nos relacionamentos afetivos, inclusive, eu só atraí homens frágeis, né? Quando a palavra diz, né, que o homem é o varão da casa, a mulher ser submissa, e nos relacionamentos eram invertidos. Eu tinha a posição do homem, né? E os 2 últimos de 6 anos terminaram com a seguinte frase: meu filho, eu não sou sua mãe, né? Então, para ter uma ideia da inversão de valores. E eu não me deixava acessar, né? Exatamente porque eu vi uma situação de fragilidade tamanha dentro da minha casa que eu não me deixava acessar. Então, eu não mostrava fragilidade. Eu lembro que depois que, de fato, Jesus voltou para dentro, né? Com 2 pés no meu peito, e que aí eu vivi meu processo mesmo de autoconhecimento, e fui buscar a terapia. Eu lembro que a psicóloga perguntava: quando é que você chora? Eu falava, ó, no banheiro, na hora do banho, que aí eu já saio com a cara vermelha mesmo, e no meu travesseiro à noite. Então, não demonstrava fragilidade para ninguém, nem mesmo para Deus. Né? As minhas orações eram autossuficientes. Eu pedia para todo mundo, menos para mim. Eu não demonstrava a minha impotência e a minha fragilidade, nem mesmo para Deus. Né? Aí que finalmente eu precisei passar por umas situações de dor, né? Como o fim de 2 relacionamentos, segui 12 anos da minha vida perdidos, né? No sentido de não irem, né, para o sacramento do matrimônio, para então cair a ficha e eu começar a olhar para dentro. Então, normalmente é isso, né? A gente leva um capote e é aí que a gente vai olhar o que é que precisa resolver. E aí foi um processo longo de olhar para dentro e reordenar esse negócio. E aí, quando a gente falava lá no início da mudança de comportamento, era muito engraçado, porque as pessoas que conviviam comigo, porque, né, uma amiga uma vez falou para mim, eu sei quando você está chegando, nem preciso olhar para trás, só dos seus passos, de tão duros que eles são. Né? E não é fácil ouvir isso de uma amiga, né? E à medida que eu fui buscando me transformar, né, buscando em Deus essa transformação, essa metanoia mesmo, para que os meus comportamentos, né, as minhas relações fossem de fato adequadas e que eu fosse uma mulher segundo o coração de Deus, obviamente as pessoas que estavam no meu entorno olhavam assim, nossa, mas é você fazendo isso? E aí teve uma situação que eu até falei, gente, finge pelo menos naturalidade, porque para mim tá sendo difícil mudar de comportamento, né? Porque quando você fala de comportamento mesmo é tenso, né? Tipo, um dia eu agia de um jeito, no outro eu queria agir de outro, porque eu sabia que aquele jeito primeiro não era de acordo. E aí quando isso começa a acontecer, demanda muita energia, né? Não, e parece que não é você, né? Até chegar no equilíbrio. Eu lembro que tinha uma menina que trabalhava comigo que eu cheguei a ter uma crise existencial, assim, no sentido de olhar e falar assim, meu Deus, mas eu não sou quem eu sou e também não sou quem eu gostaria de ser. Então, porque ela me cutucava
E eu me cobrava de ter uma atitude mais amorosa, porque eu sempre fui muito dura, né? E aí, então, até encontrar esse equilíbrio gerou tempo, né? Até que eu entendi, né, da Santa Teresa quando diz que a humildade é a verdade. Então, ser aquilo que eu sou na essência, né? E é isso que me libertou. Mas ainda assim, eu segui uma vida muito ainda workaholic, né? Isso foi mudar de fato a partir da morte do Heitor. Né? Porque ali eu vi o que era de fato importante. Eu lembro que eu voltei de licença maternidade depois do Heitor, e aí eu recebia umas mensagens assim do meu chefe, assim, temos um problema grave. A assessoria de imprensa não está entregando tudo que poderia. Aí eu olhava assim, problema grave? Não, não é grave. Tem coisa muito mais grave aí na vida, né? Então você começa a ver a vida sob uma outra ótica, quando tudo reordena, né? Quando tudo entra de fato no equilíbrio, você entende que essa vida louca que eu vivi durante 20 anos no marketing, né? No mercado, não faz sentido mais. E aí foi a hora do desembarque, né? Como a Silmara costuma usar. Foi o momento do meu desembarque. E ainda assim eu precisei ter uma trombose para Deus me parar. Eu lembro que nas vésperas do nascimento da Sofia, eu indo para o trabalho, barriga de 8 meses, gigante, batendo lá na mesa, saindo do escritório, 10 horas da noite. E aí eu lembro de eu voltando para o trabalho no outro dia, eu falei, Jesus, eu falei que eu queria manter o equilíbrio, inclusive nisso, porque eu aprendi tantas coisas, as duras penas, né, pela passagem do Heitor nas nossas vidas, e eu não quero perder isso. E eu não estou conseguindo dizer não para os meus chefes diretos, né? E eu tô aqui. Ontem eu saí do escritório 10 horas da noite, são 9 da manhã, eu já tô aqui de volta e eu não quero isso para mim, né? E aí, cara, eu tive uma trombose. Isso foi uma oração numa quinta-feira, na sexta eu estava internada na UTI com uma trombose. Só que ainda assim, a ficha não tinha caído, porque quando a gente para, né? Quando a gente não para, Deus nos para. E aí ainda assim a minha ficha não tinha caído. E aí eu me peguei na UTI, com o celular, falando com o meu chefe de reuniões, de situações que estavam acontecendo lá. O médico intensivista abriu a porta, eu fiz assim pro médico, espera um minutinho. Então, lá, desliguei. A hora que aí eu falei, ó, eu vou precisar desligar agora, porque o médico tá ali na porta querendo falar comigo. Na hora que eu desliguei, eu falei, meu Deus do céu, tá assim, eu tô doente, numa UTI, e eu tô aqui enlouquecida por conta de trabalho. Aí foi a hora que a ficha caiu de fato. E aí, realmente, 6 meses depois, estava eu desembarcando para uma vida empreendedora, como a da Camila agora, né? Vou aprender muito mais aí com a Camila. Para dizer que se a gente não equilibra, né, um lado, olha só, eu fui parar numa UTI por conta de um perfil workaholic, né? Depois eu tive uma pneumonia emocional por conta também do trabalho. Então, assim, o quanto que a mente afeta no corpo, que afeta no espírito, que te desorganiza como um todo. Então, a importância da gente ter todas essas dimensões verdadeiramente em equilíbrio para a gente ser feliz, né? Para ter uma vida verdadeiramente plena. Gente, 10 minutos para acabar. Quem quiser fazer pergunta, faz agora. Ou se cale-se, até a próxima. Se cale-se. Sim, eu vi aqui a Cíntia. A Cíntia Japa, queridona, nossa amiga, a Cíntia. Japa, linda. Estou no falando que ela está no Vamos todo mundo desembarcar. Bora. Só que eu acho que é a questão do Covid. De tudo que ela deve estar vivendo na profissão dela, né? Eu acredito que seja isso, né, Si? Sim, verdade. Cadê a Cris? Minha cunhada linda. Deve estar fácil. Você exemplo para mim. Amém. Maravilha. Gente, se não tem pergunta, então a gente tem uma novidade para contar, não é isso, meninas? Por favor, conta aí. Eu conto ou você conta? Eu conto, você conta. Comigo eu vou... Mas e casal de namorado? Ai, desliga você. Não, desliga. Gente, isso é uma super novidade para contar aqui.
que é, a partir dessa... Eu, Camila e Silmara somos amigas há muitos anos, né? E a sua mãe, ó, olha lá aí, Léo. Ai, mãe, para de falar, eu não posso, mãe. A gente não pode. Meu, falta 6 minutos. A gente vai contar rapidinho aqui, para ter um tempinho aí de pedir a Deus a intercessão. Mas a gente se juntou há uns 2 anos atrás para fazer um trabalho que Deus inspirou. Exatamente nessa linha, a partir da nossa experiência do equilíbrio, né? Biopsicossocial e espiritual. A gente teve uma experiência incrível com 10 mulheres que toparam fazer com a gente um piloto e viram, né, a potência dessa realidade na vida prática dela, no dia a dia. Uma emagreceu quantos quilos? Cadê? Emagreceu? 20 quilos. A Denise, 20 quilos. Eu até vi alguma coisa dela aí, mas passou. A gente vai trazer ela aqui. E aí a gente resolveu, então, a partir da nossa experiência, nos unir também com outros profissionais, né, da nutrição, da educação física e da psicologia, para lançar um curso online, 10 aulas, nós vamos fazer 10 aulas online, a partir de junho, do dia 1º de junho, são 10 aulas, 2 aulas por semana, na segunda e na quarta-feira, são aulas ao vivo, né? E nessas 10 aulas a gente vai dividir também espaço com esses profissionais, né? Com uma nutricionista, um educador físico e uma psicóloga, exatamente para que você tenha possibilidade, é só para mulheres, vocês tenham possibilidade de acelerar esse processo. Vem, Fê. Porque a gente viveu aqui na raça, né? Se a gente tivesse um curso desse aqui para nos ajudar naquela ocasião, certamente a gente teria avançado de maneira mais firme, mais rápida, né? Então, para quem se interessar por isso, a gente, terminando a live, vai colocar o link lá na nossa bio. Começa o curso em junho, então ao longo do mês de maio a gente vai fazer aqui algumas transmissões para aprofundar nesse assunto, mas lá na bio já vai ter o link com toda a descrição e é uma oportunidade incrível da gente juntas, né, nós 3, com esses outros profissionais, apoiarmos as mulheres que desejam ter um equilíbrio de vida. Né? Esse é o nosso objetivo de vida, ser essas que apoiam, porque nós vivenciamos na carne, ser essas mulheres que apoiam outras a avançarem, né? Melhor ainda, de uma maneira mais rápida do que a que nós vivenciamos na raça. Então, a grande novidade é essa. O curso chama Wellness Life, uma vida cheia de bem-estar para todas vocês. E começa, então, a partir de junho. É isso, gente, né? Tá fantástico. Não porque não foi porque a gente fez, não, mas eu na hora que eu vi, eu falei, gente, eu vou fazer esse curso. Que a gente fez com muito carinho e a gente traz muito a realidade da nossa vida, a gente traz o testemunho da nossa vida para partilhar isso com vocês e na prática, né, Si, né, Má? Eu acho que o mais legal é o que? Na prática. A gente não vai só falar, a gente vai fazer você colocar em prática a sua realidade. Né, para transformar a sua vida, porque a gente acredita nisso. Exatamente, porque a gente experimentou, né? Eu queria mandar só um beijo pro Rodrigo, meu marido, que ele entrou aí e ele mandou um abraço pra gente. Um beijo. Obrigada, Rô. Legal. Temos exatamente 3 minutos e eu queria aproveitar esses últimos minutos finais, né, para agradecer a Deus, na verdade, a vida de cada uma de vocês duas, Silmara, Camila, a vida de todo mundo que acompanhou aqui essa live e pedir mesmo a intercessão e a proteção de Nossa Senhora, né? Como a gente está em pouquinho tempo aqui, eu quero entregar pena que é tão pouco, momento, né? A Santíssima Virgem Maria, para que ela nos abençoe nessa trajetória, né? E que cada mulher que topar entrar nesse curso tenha verdadeiramente a sua vida transformada como nós tivemos. Amém? Um beijo para Meire, tá pedindo beijo. Beijo. Quero beijo também. Ave Maria. Essa vai cair, né? Porque tem uma PM aqui que falou que quer participar. Eu não consegui ver o nome. Pode vir, gente, todo mundo. É para todo mundo, para as mulheres. Para as mulheres, verdade, gente. É focado para as mulheres. Homens, indiquem as mulheres que vocês conhecem. Os homens estão de presente. Vai acabar. Não. Vai. Ave Maria.
Maria. Vamos lá. Ave Maria, Graças cheia de a graça, Deus. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de agora e na hora de nossa morte. Amém. Show! Amém. Amém! Eu falei que a dificuldade ia ser a gente parar de falar, né, Cis? Verdade, mas ó, a gente volta aqui, a gente faz outra live. Ô, Rô, para fazer no YouTube tem que ter 1000 seguidores. Vamos ter que alavancar a galera para poder fazer lá. A gente ainda não tem isso. Mas, gente, obrigada mais uma vez, né? Vocês meninas, todo mundo aqui que acompanhou. E, chama a gente no direct se tiver algum tipo de dúvida. Laurinha, e o link, linda. Terminando aqui, a gente vai Que botar te ama. nas nossas redes. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada. Contem com a gente. Vamos juntas. Vamos juntas. A gente vai conseguir. Ai, A gente vai com medo, mas vai. limitadas, hein? Ai, as vagas Vagas são limitadas.